pede a herança. Porque Cristo, Ele não nos dá uma opção de viver para Ele de maneira que nós desejamos. Ou você vive para mim, ou você vive para outro. Se for para mim, é dessa maneira. A Bíblia diz o seguinte: quem me ama, Jesus falou, esse me obedece. Ô, varão, glória a Deus. Quem me ama, esse me obedece. Adianta falar, eu amo Jesus, não obedecer o que ele diz na palavra? Então, esse negócio de eu vivo só o que me convém estando na igreja, significa que você não está posicionado, você não se voltou para ele. Voltar-se para ele, e ele voltará para você, é viver o que a Bíblia diz e não o que eu acho. Estão comigo? Então, o mal aqui desse filho pródigo não foi gastar tudo que ele tinha. O problema aqui maior foi ele tirar o pai do centro. Então a gente sabe da história dele, para onde ele foi, tudo que ele viveu, etc, etc, etc. Mas escuta uma coisa, quando Jesus sai do centro, a fé nossa vira meio e não fim. Quando Jesus sai do centro, Deus vira recurso e não presença. Quando Jesus sai do centro, ele vira um recurso e não senhor da nossa vida. Tire ele do centro e ele só é mais um recurso para os seus desejos. É ou não é, gente? E nós precisamos entender isso. Que a vida cristã, ela não pode girar em torno dos meus desejos e projetos pessoais. Por isso nós temos que buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a igreja Sola Arte é voltarmos para Deus. Essa manhã é uma mensagem que nós devemos voltar para Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento. Voltarmos para Deus. Deus está convocando o seu povo. Volte para mim e eu voltarei para você. Quem dá crente, diga amém. Pode aplaudir se quiser. No verso 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, antes de qualquer pessoa voltar para Deus, ela tem que primeiro cair em si. Meu irmão, olha aí o que você causou na sua vida. Olha as suas escolhas. Olha aí. Não estou dizendo que você está junto com a alfarroba dos porcos, não é isso. Mas cai em si. Como se diz um bom português, se toca, meu irmão. Vê se você é uma pessoa espiritual mesmo. Vê se está orando mesmo. Cadê o seu jejum? Aí você quer ganhar na base da força agora. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Você precisa de um milagre? Cai em si primeiro. Aquilo que não transforma você, não transforma ninguém. Aquilo que não serve para você, não serve para ninguém. Você quer restauração? Você quer vida do Espírito? Você quer bênçãos de Deus? Ei, meu irmão, volte seu coração para Deus. Cai em si. Na casa de meu pai. O que é isso? Na presença dele. A comida de sobra, porque nem só de pão viverá o homem. A vida, a paz, a alegria. Como reconstruir algo se primeiro você não está reconstruído? Nós temos que aprender na autorresponsabilidade de se voltarmos para Deus e nós colocarmos nosso coração em si. Mas para isso está aqui, caindo em si. Não sou eu que convenço se você vive ou não para o Evangelho. É você que tem que cair em si. Qual foram as suas escolhas? A sua prioridade foi o trabalho, foi o reino, foi a igreja? Quais são as suas prioridades? É sua esposa, é seus filhos? Qual foi a sua prioridade? O seu intelecto, o seu conhecimento, os seus pensamentos? Tem gente colocando acima da Bíblia os seus próprios achismos. Então qual é a sua prioridade? Ei, cai em si. Uma das coisas principais da mudança de vida é se tocar. Vamos fazer ceia. Aí a Bíblia diz assim: ei, avalia-se a si mesmo. Meu irmão, mas tem tanta gente soberba que nunca se avalia, não. Está doido.
A gente tem que acusar mesmo. Porque não cai em si, não. É um espírito de Maria Gabriela. Não é? Eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim. É terrível. Se o seu casamento vai mal, culpa é sua. Eu estou curtindo o meu. 20 anos agora, fevereiro. 21 de fevereiro. É isso mesmo, Fê? 21 de fevereiro. Estou devendo 2 anéis, porque ano passado eu não dei, tem que dar 2 agora. Porque todo ano do anel simboliza aliança, renovação de aliança. Ela já sabe. Se ela pedir, eu quero um passeio de cruzeiro. Não, é anel. Posso ser que venha o bônus. É aí que eu quero. É os 2, pastor. Ô, Adriano, põe aí no lugar aí. Então nós temos que entender isso. Será que é ruim? Não, fala para você mesmo. Caindo em si. Ô pessoa cheirosa que veio para o culto hoje, 2026. Lindo, bonito. Caindo, hein? Dá para você cair em si aí? Tu precisa de Deus ou não? Tem que ser em primeiro lugar, sim ou não? Mas eu sou adolescente. Tem alguma coisa a ver? Obrigado, meu filho. Cai em si. Fala para a pessoa do seu lado aqui, só os adolescentes, se toca. É isso aí. Meus melhores. Olha, se o culto tivesse só adolescente, eu seria mais feliz, eu acho. Mas mais alegre, não? Ou não? Então vamos todo mundo falar, se toca. Vamos falar uma coisa assim, ó. Bíblia não é desodorante. E crente não é ventilador. Porque fica só assim, ó. Na igreja. Amarrar assim um ventilador aqui e refresca toda a igreja. Você fica assim, ó. Não sabe nem onde que está. Pois outra coisa, tá? A igreja não é hotel para você dormir também. Sabe o que ele reconhece? Reconhece o seguinte. Aonde está o Pai? Ele caiu em si, ele reconhece. Aonde está o Pai? Aonde está o Pai aqui? Na casa. Aonde está o Pai? É a primeira coisa que ele reconhece. Ele reconhece também quem é o Pai. O Pai é aquele que tem empregados que estão comendo melhor que eu. Não é verdade? Aí você vê, quem é esse Pai? Aí ele decide o seguinte, caindo em si, eu vou voltar. Eu vou voltar. Irmão, eu não sei se você foge de Deus, mas uma coisa é hoje para você. Volte hoje para Deus. Eu não sei o que você tem buscado, mas a palavra para você hoje, que você veio buscar aqui é: volte hoje para Deus. É talvez para alguns a sua última oportunidade. É hoje. Se toca, cai em si. O Pai é muito maior que o seu problema. O Pai é muito melhor do que está vivendo. O Pai tem pão, o Pai tem água, o Pai tem alegria, o Pai tem paz, o Pai tem lugar de aliança, o Pai tem mesa. O lugar que o Pai está é o lugar que eu tenho que voltar. E hoje Deus está dizendo, volte para esse lugar. E se você acredita, diz amém. Diz glória a Deus por isso. Hoje começa o seu retorno. Diga amém, dá uma aplauso a Ele. Hoje a palavra profética é: volte para o Pai. A bênção de voltar é colocar o Pai no centro. Quem volta ao centro encontra a mesa. A Bíblia diz em verso 20, está escrito assim: a seguir levantou-se e foi para o seu Pai. Não está escrito ele foi para casa. Não está escrito eu fui para um lugar. Ele foi para o Pai. E aí não podemos aqui enquadrar isso aqui só geograficamente, ainda que a parábola diz, tá? E ele foi para casa, é uma parábola da dracma, da ovelha e do filho pródigo. Isso aqui era um conflito que ele estava tendo com os fariseus, uns versos antes das 3 parábolas. E ele fala essas 3, eu estou pegando só uma que é o filho pródigo.
E aí ele volta para o Pai. E nós sabemos que Jesus, a sua palavra, ela tem abundância em revelação e rema. Ele não está falando só de geografia, porque ele disse, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então não é sobre eu estar só na igreja, que é onde está o Pai. Parte, sim, de estarmos aqui em corpo, sim, o Pai está aqui. Mas é posicionamento do coração. Quem é maior? A sua angústia ou o Pai? Quem é maior? A ansiedade ou o Pai? Quem é maior? É a depressão ou é o Pai? Agora veja a condição desse homem. Ele não tinha mais nem o que comer, nem as lavagens de porcos ele podia comer. A situação dele era precária. E não só podemos falar na forma literal, mas, meu irmão, você tem noção do que é porco para Jesus? Você sabe o que significa porcos para Jesus? Ele mesmo falou, não podemos dar pérolas aos porcos. É o maior símbolo de imundícia do Antigo Testamento para um judeu. E ele fala que esse homem estava em meio. Salmo capítulo 1. Venha os escarnecedores. A situação não era uma situação literal de estar em meio a porcos, mas todo aquele que sai da presença do Pai vai se embebecer ou vai se lavar com os porcos. O que é isso? Ideias, ideologias, pensamentos impuros, pensamentos pornográficos, pensamentos de destruição, pensamentos do mundo mesmo. Quantos divórcios a gente não vê acontecendo? Quantas consequências por escolhas ruins? Ele está dizendo assim, aquele que sai da presença do Pai está em meio aos porcos. Eu vou dizer mais, hein? Os porcos, na revelação aqui profética, eles são endemoniados, porque os demônios pediram para ir nos porcos. Em uma outra passagem, em um outro momento, e Jesus disse, vá. Mas o que quer dizer isso? Primeiro, que todos aqueles porcos eram criados no chão, em Israel é criado fora da terra, porque é um animal impuro, contamina a terra. Esses porcos eram aquilo que se tratamos de empreendimento ilegal. Porque aqueles judeus estavam criando porcos. No momento que estavam criando porcos, eles estavam como ilegais. Quando ele entrou, os demônios manifestou, posso ir? Jesus disse, vá. E aqueles porcos se precipitou. Toda a ideologia e todo o sistema do mundo, e nós já sabemos o que nós estamos falando, é uma abertura para endemoniamento. E sabe onde o filho da casa estava envolvido? Com os porcos. É por isso, meu irmão, que você tem que cair. E eu não estou falando de geografia. Não estou congregando, não estou indo para a igreja. É importante estar na igreja sim, não podemos deixar de congregar. Mas eu estou falando de posição de coração. No texto está dizendo isso. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o seu filho, abraçou e o beijou. No verso 21, o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz aos servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. E matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto. Estava o quê? Estava e voltou à vida. Estava perdido e foi. E começaram a festejar o seu regresso. Todo aquele que volta para o Pai tem uma mesa
pronta, esperando Ele. Só na presença do Pai tem um novo reposicionamento. Na presença do Pai tem uma mesa de Cristo pronta. A ceia não é um memorial de culpa. A ceia é um reposicionamento para os filhos de Deus. Deus preparou uma mesa para a sua vida. Por isso, saia do lugar onde você está e venha para a mesa do Pai. Se você crê, diz amém. Diz glória a Deus. Nós temos que entender isso. E ao cearmos, nós estamos voltando para a mesa do reposicionamento. Então, eu não pense em você que eu não estou falando com você. Eu estou falando com você que já é crente há algum tempo. Reposicionamento para o povo hebreu não é para um, para dois ou para três, é para todos. Eu não estou falando de quem está desviado e veio para a igreja hoje. Eu estou falando com todos, cada ovelha, cada discípulo. Nós temos que nos reposicionar. Reposicionar. Zacarias 1:3. Voltem para mim e eu voltarei. Volte com tudo, com as suas crises, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Deus não está falando volte você bem, volte. Não, está falando todos. Volte para mim. O que é isso? Se vire para mim. Redirecione o teu coração. Se reposicione. O livro de Zacarias, Lucas capítulo 15, ele está, de certa forma, até mesmo alinhado, porque é uma volta que é preciso ser feita. O povo hebreu se voltando para o Pai e Jesus usando o pródigo voltando para o Pai. Nós precisamos entender que não é a questão da religião que você é crente, mas é um posicionamento, um reposicionamento de relacionamento com aquele que vive para sempre, o Pai. A gente tem que ter essa coragem e entender que quando nós nos voltamos para o Pai não devolve o filho para o passado, o Pai devolve o filho para a mesa. Nós temos que entender que quando nos reposicionamos nele, já crentes, já estando aqui na igreja, você vai ver que Deus leva a gente para a mesa. O Pai quer você na mesa. Sem mesa não há aliança. E o que ele faz na mesa com o filho? Dá um anel, dá calçados. Ele está restaurando a identidade, está reafirmando a aliança dele. Ele devolve o lugar ao filho com celebração. Quem somos nós? Nós temos que entender que Deus está trazendo de volta os seus filhos. Que Deus está convocando, mas o Espírito está chamando você de volta. A estar na presença dele. E nesse momento que nós vamos ter de ceia, na mesa, é para sermos lembrados que nós não somos mais servos rejeitados, mas nós somos filhos reposicionados com Cristo. Quem se reposiciona, frutifica. Quem busca, obtém. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo. Zacarias é um profeta dizendo, volte para mim e eu voltarei para vós. E de pé no seu lugar. A minha pergunta, quem quer voltar para o Pai?